Quando eu era pequeno, eu morava num rancho com a minha mãe e minha irmã. Não era completamente isolado da sociedade, mas ficava um pouco longe da cidade. Minha mãe tinha várias regras em casa, e a maioria delas eram bem normais, como não saia de noite ou não arrume problema na escola. Mas outras eram muito estranhas. Uma regra nova depois do meu aniversário de 6 anos era nunca nadar na lagoa. E não só eu não podia nadar nela, mas também era proibido de sequer chegar perto dela à noite. Na época eu fiquei meio confuso do porquê, mas devia ter simplesmente obedecido. Anos depois, eu e minha irmã não aguentamos de curiosidade e fomos dar uma olhada no lago. A gente não pensava que algo de ruim podia acontecer. Era só um lago. Enquanto estávamos observando a lagoa, vi que a água parecia esquisita, mais turva que o normal. Tava muito escuro para ver o fundo, mas eu definitivamente podia ver algo na água. Eu ignorei pensando ser só minha imaginação, ou que talvez algum animal vivia lá, algum peixe, sei lá. Antes que eu pudesse dizer algo, minha irmã enfiou a mão na água para provar que não tinha nada. Ela mexeu um pouco na água, que ficou ainda mais obscura, quando seus olhos estralaram e ela gritou que algo tinha mordido ela, enquanto puxava violentamente sua mão de volta. Ela conseguiu, mas a mão dela estava vermelha e cheia de sangue. Nós corremos para casa e fomos direto para nossa mãe, que limpou a ferida. É claro que a gente tomou uma bronca, e ela gritou um pouco, mas no final minha mãe ficou aliviada de não ter acontecido nada pior. No dia seguinte, passei em frente ao banheiro e minha irmã estava trocando o curativo em choque. Eu cheguei perto para conferir e percebi imediatamente por que ela estava tão assustada. A mordida na sua mão não parecia ser de nenhum animal, mas sim de um humano. Era apenas uma cadeira comum, carvalho antigo esculpido à mão, revestido com verniz de longa duração. De alguma forma ainda estava resistindo ao teste do tempo, no meio daquele quartinho branco. Com um silêncio assustador na sala, a cobaia estava sentada em uma maca bem do lado dela, só observando. Enquanto do lado de fora, homens de jaleco branco esperavam, olhando pelo vidro da porta. Sentado ali, ele ergueu o olhar até a velha cadeira, como se ela fosse uma bomba, e depois virou para os médicos do lado de fora. Os médicos dão um ok com um aceno de cabeça, e engolindo seco, Max levanta e se aproxima cautelosamente. O teste ou jogo, se preferir, foi bem simples. Saia da sala e você tá livre, mas tenha em mente, a cadeira não vai deixar. Ela sempre vence. Essa penitenciária era conhecida por seus programas de reintegração pouco ortodoxos. Eles eram apenas reservados para indivíduos mais problemáticos, entre aspas, mas prometiam a reabilitação total ou a morte. 26 formulários exigiam uma assinatura para serem admitidos, e apenas um para sair. A porta estava trancada, e tinha uma equipe de segurança completa pronta para agir se necessário. A janela também estava. Ele tentou abrir, mas não deu em nada além de anotações feitas pelos médicos. Sem estantes, sem mesas, sem ventilador, não havia nada a temer, exceto a cadeira. Tudo o que ele podia fazer era olhar para ela parada ali. Ele não conseguiu ignorar como os médicos estavam vestidos. Trajes de proteção completo. Não fazia sentido. Eles realmente o deixariam livre se ele pudesse sair? Hesitante, ele prendeu a respiração e tocou na cadeira. Só alguns dedos no assento. O paciente se preparou para um choque ou uma picada de agulha, mas nada aconteceu. Ele agarrou a cadeira, segurou e olhou para ela. A madeira estava gasta pelo tempo, mas era só isso. Afinal, era apenas uma cadeira comum. O homem então olhou para os médicos que continuavam escrevendo e em um movimento rápido jogou a cadeira contra a janela. Com um barulho alto, a vidraça quebrou. Grandes cacos de vidro caem no chão. Max então joga a cadeira de lado e com um sorriso no rosto começa a pular a janela. Passando uma de suas pernas para fora, ele para de repente e lentamente recua. O homem olhou para o vidro, que brilhava à luz do sol, e depois para a cadeira que, de alguma forma, tinha caído em pé. Max se vira de novo para o vidro e pensa o quão fácil seria cortar sua carne com ele, enquanto os médicos anotavam mesmo resultado. Eu era líder de uma pequena equipe de resgate que interceptou um sinal de socorro de um grupo de mochileiros nos Alpes há 3 semanas atrás. Levamos quase 3 dias de trilha até o local onde o sinal se originou e, convenientemente,
Era o topo de uma das montanhas mais frequentadas dos Alpes. Encontramos os corpos de 4 mochileiros, tão dilacerados que era difícil reconhecer as vítimas. Parecia um pesadelo, mas eu ainda estava para encontrar o pesadelo dos pesadelos, um que até o diabo teria medo. Encontrei um pedaço de papel perto dos corpos. Era um recado, e não tenho palavras para descrever. Percebi naquele dia que os verdadeiros monstros são os humanos. Os verdadeiros monstros são criados pela própria mente. Começava o bilhete. E então seguia. É difícil chegar ao topo, e 2 vezes mais difícil ficar lá. Éramos 5 quando começamos a subir a montanha. Eu fui o único que chegou ao topo. Coberto pelo sangue de meus companheiros de trilha, eu nem senti muito frio. Pode ser adrenalina também. Minha loucura finalmente consumiu a vida dos meus amigos. E agora é minha vez. Sabe? É solitário no topo, eles dizem. Mas o monstro que tá comigo me faz companhia. Eu não tava sozinho. Eu não ficarei sozinho. Junto com ele e meus amigos. Pra sempre.